O Tempo Entrevista de hoje conversa com PhD em Ciência Política, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC-BH, Adriano Gianturco. Professor Adriano, seja muito bem-vindo aos estúdios do Tempo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, muito obrigado a vocês pelo convite. O professor Adriano está aqui nos estúdios do Tempo para falar sobre o seu terceiro livro, Mentiram para Nós, sobre o Brasil, baseado em dados internacionais. O que o senhor quer trazer para o público a partir desse livro, professor? Então, tem dois grandes motivos. Um é meu terceiro livro, os outros dois são mais científicos, mais acadêmicos, livros para a universidade. Este é um livro para o grande público, para qualquer um. É um livro mais curto, um livro com capítulos curtos que podem ser lidos de forma modular, primeiro um, depois o outro, em qualquer ordem. E porque, no mérito da questão, eu já percebia, tinha visto alguns dados, que me parece que assim, a narrativa, o diagnóstico mesmo, que se faz muitas vezes sobre vários assuntos, está errado mesmo, não bate com os dados, né? E aí fui pesquisar vários dados, desde abertura comercial, desde questões sobre homicídios, criminalidade, segurança, sobre saúde mental, sobre prisões, favelas, PIB per capita, etc. E realmente o que se fala muitas vezes não é o que os dados internacionais mostram. E essas mentiras, por assim dizer, somos nós que passamos para o exterior ou é o exterior que nos enxerga dessa maneira? Onde que o senhor identificou aí os principais problemas? Não tem nada a ver o exterior, é todo um debate interno ao Brasil, né? Então, o exterior não tem quase nenhuma visão sobre o Brasil, o ponto é o que aqui dentro se fala sobre o Brasil mesmo. Então, por exemplo, só para citar alguns casos, se fala muito que o Brasil é um país capitalista. Na verdade, quando você vai ver os rankings internacionais, existem várias fontes, neste caso, 3 rankings internacionais diferentes, mas todos os 3 rankings colocam o Brasil entre os países menos capitalistas do mundo, menos livres do mundo, com menor economia livre do mundo. Então é exatamente o contrário. Ou ainda, algumas coisas que talvez é mais curiosas que as pessoas talvez não saibam. Mas, por exemplo, a questão da prisão perpétua. Aqui no Brasil não existe prisão perpétua, todo mundo sabe, inclusive é proibida pela Constituição, mas apesar das pessoas acharem que seja normal, normal não é. A maioria dos países do mundo, a quase totalidade dos países do mundo, na verdade, tem prisão perpétua. Ainda, a maioridade penal de 18 anos. Também são só 3 países onde a maioridade penal é 18 anos. Ainda, há também alguns dados que são verdadeiros. Quando você encontra, por exemplo, muito se fala que o Brasil é o país onde a polícia mais mata pessoas. Neste caso, está quase verdadeiro. É o 8º país onde a polícia mata mais pessoas per capita. Tem algumas curiosidades também, como por exemplo o fato que o Brasil seja um dos únicos 3 países do mundo a proibir o bronzeamento artificial, com raios ultravioletas, etc. E além disso, questões também sobre geografia, sobre agro, sobre LGBT, sobre várias questões muito amplas. E da onde surgem essas contradições? Tem um pouco a ver com a política ideológica, de vertentes direita ou esquerda? Como que o senhor conseguiu analisar isso? Olha, no livro eu não pretendo ver qual a causa destes mitos ou dessas mentiras, entre aspas, dessa desinformação, porque aí cairia num trabalho um pouco mais subjetivo, né? Eu me limito a pegar o que se fala, o que se repete em continuação e checar se é verdade ou não. Em alguns casos é verdade, mas na quase totalidade dos casos, os dados mostram exatamente o contrário. O que eu diria, o que talvez é peculiar e engraçado, até preocupante, é o fato que quase ninguém confira isso, que eu olho os dados. Então, o que acontece? Quando tem uma desinformação, uma mentira, um erro factual, depois este erro factual se propaga facilmente, as pessoas repetem basicamente, quase ninguém vai lá e olha os dados. Então, por exemplo, quando as pessoas falam o Brasil é o país mais corrupto do mundo, a corrupção é o maior problema do Brasil, não é, e não é opinião. Existem rankings internacionais que medem o nível de corrupção em todos os países do mundo, e o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, não está entre os mais corruptos do mundo, e a corrupção está longe de ser o maior problema do país. Isso, repito, não é opinião, tem dados que mostram o impacto econômico da corrupção. Tem vários estudos, mas todos eles vão entre 1,4% e 2,3%, que é relevante, é interessante, claro, se não tivesse seria muito melhor,
mas seria só 2,3% mais rico. Não viraria a Suíça em um dia. O que o senhor considera mais nocivo desses dados que o senhor conseguiu levantar para o livro? O que mais mancha a imagem do Brasil? Não, inclusive tem um capítulo que eu falo sobre essa questão da imagem do Brasil, né? Porque uma das fixações nacionais é essa questão da a imagem do Brasil lá fora. Só que essa tal de imagem do país lá fora, primeiro, nenhum país se importa com isso, né? Essa é uma peculiaridade total. Ninguém pensa em qual a imagem do país fora. Segundo, na verdade a imagem do país fora é uma imagem que tem coisas positivas como coisas negativas, como qualquer país do mundo. Então, o ponto é exatamente, vamos supor que a imagem do país lá fora melhore, como experimento mental, melhore sem as coisas que internamente mudar de fato, realmente. Por acaso vai melhorar nossa vida? Vai melhorar o IDH? Vai melhorar o PIB per capita? Vai melhorar a segurança? Não. Ao contrário, vamos supor que as coisas realmente melhorem internamente e, por acaso, a imagem fora não melhore ou demore a melhorar. Melhorou alguma coisa para nós? Sim. De fato, a nossa vida, o PIB per capita, o IDH melhorou. Então, o que importa, de fato, não é a imagem, mas é os dados reais concretos. É claro que depois, geralmente, uma coisa acompanha a outra. Se melhorasse aqui dentro, né, alguns dados, algumas variáveis, tende a, no médio prazo, acompanhar também a imagem melhor. Mas até essa é uma peculiaridade. Professor Adriano, isso é uma característica de Brasil ou em outros países também acontece de termos essa divergência de informação para o exterior e para o seu público interno? Interessante. Bom, primeiro, cada país tem suas peculiaridades e cada país tem suas variáveis positivas e suas variáveis negativas. Geralmente, acompanha muito a renda per capita, né? Países, obviamente, mais ricos per capita tendem a performar melhor em várias variáveis. E países com PIB per capita mais baixo tendem a performar pior, geralmente em quase todas as variáveis. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país de renda média. Isso é importante lembrar, porque as pessoas comparam sempre o Brasil, essa é uma coisa que eu mostro no livro. As pessoas têm a mania de comparar o Brasil só exclusivamente com Alemanha, Estados Unidos, Suíça, Suécia e etc. Dinamarca, na verdade, Noruega, que a gente vai ter aquelas características todas de limpeza, de organização, de segurança pública. Só que estes países, o que eu mostro, quando o Brasil, você compara com estes países, o Brasil se dá pior que estes países em várias variáveis, não é culpa do Brasil, é porque você está comparando com países que são países fora da curva, que estão acima, muito acima da média mundial. Na verdade, não é para criticar o Brasil nestes casos, é para aplaudir estes países. Por quê? Porque o Brasil quase sempre, em quase todas as variáveis, está na verdade na média mundial. Em algumas variáveis está melhor, em algumas está pior, como todos. O ponto qual é? Que na ciência você tem que comparar unidades comparáveis, se fala, né? Então, tem que comparar, por exemplo, por renda per capita ou por região, né? Da América Latina, etc. Quando você compara por renda per capita ou por região, aí é uma comparação cientificamente válida, e aí você pode ver se realmente era o esperado, era para ser melhor ou era para ser pior. Por exemplo, dois dados que eu trago aqui. Mortalidade nas estradas, né? Pessoas que morrem em acidentes de trânsito, etc. Tal. Realmente é um dado muito assustador, porque o Brasil está entre os piores, não só, claro, comparado à Alemanha, Suécia, Suíça, porque seria inválido comparar com esses países, mas também quando você compara por renda per capita e pela região na América do Sul. Está aquém do que deveria ser pela sua renda, aquém do desejado. E, de fato, as pessoas têm uma noção disso, porque quando nós andamos, né, nas estradas, notamos que são ruins, né? Só que falta o dado macro de comparação. Será que é uma mera impressão que nós temos ou de fato são ruins? Ainda, questões sobre álcool, por exemplo, consumo de álcool e desordens ligados ao álcool. Eu trago aqui os números. O que acontece? O Brasil não tem muitos problemas de consumo de álcool, mas tem muitos problemas de desordens ligados ao álcool. Então, mais ou menos, veja, o Brasil no álcool está na posição 60 global por consumo de álcool, mas, por outro lado, está na posição 21 em casos de desordens ligadas ao álcool. Então, assim, bebe mais ou menos em média quanto outros países, mas tem muitos mais problemas ligados a este consumo. Quando você compara com países de renda média ou alta, que é o caso do Brasil, está na posição 9.
por desordens ligados ao álcool. Então, muito grave. E quando você compara na América do Sul, está na primeira posição por desordens ligados ao álcool. O senhor disse que o Brasil não é um país rico, só que a gente está entre aí a 8ª maior economia do mundo, né? No 8º maior PIB do mundo, mas só aparecemos entre a posição de 79 e a 101 na renda per capita. Por que isso acontece? Eu acho curioso também dizer assim de países ricos e países em desenvolvimento. É muito curioso a gente ver a China do tamanho que é e citá-la como um país em desenvolvimento, e eles não abrem mão meio que dessa posição porque eles têm vantagens também em relação a isso. Mas falando sobre o Brasil, qual é essa disparidade de dizer que o Brasil não é um país rico? O senhor disse que é um país de renda média. Isso, exato. Porque uma coisa é o PIB absoluto, outra coisa é o PIB per capita. O que importa é o seguinte: quando um país é grande, como o Brasil, obviamente tende a ter um PIB maior. A Rússia também tem um PIB grande, mas quando você vai olhar o PIB per capita, por cabeça, por cada pessoa, obviamente cai nos rankings internacionais. Então, o caso do Brasil é exatamente como você falou. O que importa, afinal, para as pessoas é o PIB per capita. Que é quanto cada um de nós ganha em média, certo? Agora, por exemplo, veja o caso da China. A China também é um país, mesmo querendo mudar eles continuam não sendo um país rico. Eles acabaram de superar o Brasil no quesito de PIB per capita. O PIB deles é enorme, hoje é o segundo maior PIB do mundo, talvez até superem, por exemplo, os Estados Unidos, mas o PIB per capita ainda é relativamente mais baixo. Quando uma pessoa, por exemplo, leva em consideração a hipótese de emigrar, ele leva em consideração várias variáveis. Uma delas é, obviamente, a renda esperada no outro país. Também questões micro, familiares, afetivas, etc. Mas uma que todo mundo considera é a renda esperada no outro país. Com base nisso, ele vê a renda per capita, etc. Então, geralmente, as pessoas desejam emigrar para países com uma renda per capita maior. Nem sempre conseguem. Às vezes, emigram para um país com uma renda per capita similar, inclusive. Então, por exemplo, é normal que países mais ricos atraiam mais desejo de imigração do que países de renda média. Afinal, o que conta para as pessoas é a renda per capita. Para o Estado, para a classe política, o que conta mais é o PIB absoluto. Um país com um PIB grande, absoluto, obviamente significa que então a classe política tem mais recursos à disposição. Ele tem um poder militar maior, por exemplo. Então, para a classe política, o que conta é o PIB absoluto. Para as pessoas, o que conta é o PIB per capita. A mesma coisa acontece, por exemplo, na questão das favelas, né? O Brasil, por exemplo, quando você vê os números sobre a população que vive em favela, eu trago aqui os números exatos, né? Quando você vê os números que a população que vive em favelas no Brasil tem muita gente vivendo em favelas. Sim. Mas quando você olha o número de pessoas que vivem em favela em proporção à população, aí já cai. Olha, é o 6º país com mais pessoas vivendo em favelas, mas em proporção à população está na posição 88. Então são desafios assim que a gente tenta compreender para poder entender melhor a nossa realidade, né? Uma outra questão que me chama a atenção também, professor, é sobre o Brasil ser ou não protecionista, ser ou não estadista. Muita gente considera que o Brasil é um país super liberal e acaba criticando essas medidas protecionistas que Donald Trump executa nos Estados Unidos atualmente, né? Só que nós somos um Brasil muito estatal ainda e muitas das pessoas não conhecem essa realidade, né? Então, isso é interessante porque é como você falou. Então, vamos lá, de novo. Primeiro, não é opinião. É bom lembrar isso. Não é segundo nossos gostos, né? Mas existem rankings internacionais. Então, o Brasil é a 3ª economia mais fechada do planeta. Atenção. E estes são dados do Banco Mundial. Obviamente, muitos destes dados variam. Alguns mais no médio prazo, alguns no curto prazo. Porque, por exemplo, se amanhã o Brasil baixasse as tarifas de importação, ou outro país baixasse as tarifas de importação, os rankings relativos mudariam, certo? Então, são atualizados em continuação. O caso você citou, Estados Unidos. Estados Unidos são um país historicamente muito aberto à economia externa, ao comércio internacional, com tarifas de importação relativamente baixas. Claro que atualmente, com os aumentos das tarifas de Trump, aí os Estados Unidos subiram no ranking internacional de protecionismo, certo? Pode ser que seja revisto isso num futuro governo, outra administração. Pode ser que continue no longo prazo, aí veremos, certo? Então, assim, ele está fazendo medidas protecionistas, mas, historicamente, eles são mais abertos. O ponto aqui importante sobre o qual eu quero chamar a atenção é o seguinte: aqui não entra no debate se
o Brasil deveria baixar as tarifas de importação ou não, se deveria ser protecionista ou não. O ponto é protecionista. E, a meu ver, esse diagnóstico é fundamental. Por quê? Porque nessa briga, né, meio política, meio de torcida, tem que abrir, não tem que abrir, tem que fechar, tem que proteger a indústria nacional ou não, tem que abrir o livre mercado, etc. e tal, as opiniões são legítimas, mas me parece que partem de um diagnóstico errado. Ou seja, se nós partimos do diagnóstico segundo o qual o Brasil é aberto, é o diagnóstico errado. O Brasil não é aberto. As pessoas têm que ter consciência disso. Porque o fato que as pessoas, com certeza absoluta, olha, na minha experiência, todas as pessoas com as quais eu falei, quando eu cito este dado, e você acabou de citar, 0 pessoas sabiam. Todas as pessoas ficam chocadas. Isso é grave. Isso mostra como há desinformação e a omissão de notícias. Se você é em favor do protecionismo, tudo bem, mas tem que falar. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Nós tivemos, por exemplo, um ex-secretário de Comércio Exterior de 3 governos precedentes que negou isso em TV aberta pública, uma entrevista, que falou que o Brasil não é verdade como país protecionista, quando é um fato objetivo, não é opinião. Então, esse tipo de mentira é muito grave, porque está enganando a população. E, de novo, depois, a partir disso, a pessoa pode ser em favor ou contra, mas nós temos que ter noção. E as pessoas têm noção, na verdade, da repercussão micro disso. Porque quem viaja para o exterior sabe o que as pessoas falam no Brasil, popularmente. Lá fora tudo é mais barato, não é? Pois é. Por quê? Porque, em média, as tarifas de importação ali fora são muito mais baixas, né? Ao ponto que, quando você importa alguma coisa aqui, você sabe que você tem que pagar imposto de importação, inclusive imposto sobre frete, por exemplo, imposto sobre imposto, etc. E ao ponto que aqui, quando você compra alguma coisa, tem produto nacional, produto importado. Isso deriva do quê? Exatamente da tarifa de importação, que em outros países não existe essa diferenciação tão marcada, certo? Então, o problema é, nós não sabemos qual é o diagnóstico correto do país. Esse é o problema. Nós notamos as repercussões concretas, mas falta esse dado macro. Eu fico pensando que, ouvindo o senhor dando essa aula pra gente, fico pensando também que as pessoas confundem muito o protecionismo com as liberdades individuais, né? Talvez cause uma certa confusão para o brasileiro achar assim, eu sou livre para fazer o que quiser, então o Brasil é um país liberal. E não é bem assim, são questões econômicas com questões de liberdades individuais. Isso. As coisas não se misturam tão meio que água e vinho ali, né? Pode ser, exatamente, concordo. Professor, sobre a nossa Constituição, o senhor disse que a nossa Constituição brasileira é uma das mais longas do mundo, mais detalhadas, e mesmo assim a gente no dia a dia, na política, se discute mais adendos a essa Constituição. Até que ponto isso atrapalha o próprio brasileiro? Então, legal. Primeiro, vamos trazer aqui os dados que são interessantes, sim, né? Eu estou sempre puxando o senhor assim por um comentário, por uma opinião política, sim. Mas acho que também faz parte da dinâmica, mas a gente vai se ater aos dados, claro. Não, com certeza. A Constituição brasileira é a 3ª mais longa do mundo. Ninguém sabia. E é a 10ª que mais promete direitos e é a 2ª mais emendada do planeta. Uma ressalva sobre este dado. É a 2ª mais emendada do planeta só porque a Constituição mexicana é mais antiga e tem mais emendas. Mas quando você olha o número de emendas por ano, a brasileira é campeã mundial. Né? Então, primeiro, de novo, um diagnóstico. Aí, que já é interessante por si só, né? Quando aí você me pergunta sobre eventuais repercussões, etc. Tá bom, não entro no mérito no livro, mas talvez seja exatamente por isso. Talvez um dos problemas seja que seja longa demais. Não o único, talvez. Porque quando você tem muitas coisas, tenta fazer muita coisa, até cada um de nós, né? O Estado, os políticos, cada um de nós, na nossa vida micro, na nossa vida profissional, você tenta fazer muitas coisas, inevitavelmente vai ser tudo superficial. Se você focasse no que realmente é importante, menos coisas, você vai conseguir fazer mais facilmente. Isso é intuitivo, é banal. Então, provavelmente, já este é um problema. Um dos problemas, por exemplo, pelos quais, isso é bem mais claro, pelos quais o STF é onerado de trabalhos, de processos e tal, e é uma dos tribunais que mais julga processos no mundo, além do fato que é solicitado e tal, e eles não recusam essas solicitações, mas é também que a Constituição brasileira é muito ampla, a 3ª mais ampla do mundo, então prevê qualquer coisa. Então prevê lá desde o foro privilegiado,
entre parênteses, inclusive o Brasil é o país com mais pessoas com foro privilegiado do mundo, até quem tem que ganhar o jogo de futebol. Então talvez seja um problema. A Constituição americana, por exemplo, é uma das mais curtas do mundo, na verdade. É isso que eu ia perguntar. A americana dos Estados Unidos é a mais enxuta, né? Exatamente. E a mesma coisa eu diria que se aplica à questão dos direitos, né? Prometer direito é lindo. Todo mundo gostaria de entregar mais direitos para todo mundo. Nada contra, imagina, fantástico. Só que, será que é factível? Será que não tem custo-benefício? Será que não tem repercussões negativas? Será que é simplesmente colocando preto no branco na Constituição eu consigo concretizar, realizar aquele direito? Basta escrever lá, tem direito a, para que a pessoa tenha aquele direito? E o senhor está explicando isso para a gente, eu já fico me imaginando o quão é difícil, até para os próprios juristas e o nosso Congresso Nacional, elaborarem novas leis, porque muita gente se cobra de uma reforma do Código Penal, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, não pode fazer um novo Código Penal sem ser à luz da Constituição. Mas com uma Constituição tão complexa, isso complica também modificações. O meu raciocínio tá certo, professor? É por aí? Com certeza. Quantas vezes nós, como meros ouvintes, escutamos a palavra PEC, né? Sim. Mesmo quem não é especialista deve ter ouvido e tal, que é exatamente isso, uma emenda à Constituição, um projeto de emenda constitucional. Então o que acontece? Como tudo está na Constituição, quando você tenta aprovar uma lei ordinária, uma lei normal, esbarra na Constituição. Está previsto na Constituição alguma coisa, então, para poder mudar aquilo, tem que mudar o formato, tem que ser uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Ao fazer isso, o processo se torna mais difícil, porque você precisa não da simples maioria, 50% mais um, mas de uma maioria qualificada, uma maioria maior ainda, para simplificar, certo? Então isso obviamente complica toda a tramitação, o processo legislativo, etc. Sobre o processo penal, o Código Penal, o processo penal, que você trouxe, me permita também trazer alguns dados, porque realmente aqui me permito dizer, é de chorar. Porque realmente tem dados internacionais, existem, de novo, não é opinião, e as pessoas, eu vou mostrar como as pessoas notam isso no dia a dia. Existem rankings internacionais sobre a qualidade da justiça penal, que envolve tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal e sua factualidade concreta. Então vamos lá. Primeiro, o Brasil está na posição 72 do mundo por qualidade do judiciário, que aqui é normal. Se considerar que tem cerca de 190 países no mundo, está até relativamente bem. Mediana. Exato. Depois, quando se fala de justiça penal, vai para a posição 113, já cai, certo? Quando se fala de ordem e segurança, posição 122. Justo processo e direitos do acusado, posição 114. Controle efetivo do crime, posição 125. Que é o que nós experienciamos no dia a dia, né? Efetividade do sistema corretivo no reduzir o comportamento penal, posição 128. Funcionários do Estado são efetivamente sancionados pelos desvios de conduta cometidos, posição 129, que nós experienciamos isso e vemos através de vocês da mídia. A justiça penal funciona em tempo razoável e de forma efetiva, posição 135, ou seja, é lento. Processos administrativos são conduzidos sem atrasos não razoáveis. Posição 138. Uma das piores do mundo, então. Exato. Termino. Funcionários do Legislativo não usam o cargo para ganhos privados. 139. Posição 139. Uma das piores do mundo. E, para concluir, em beleza, imparcialidade do sistema penal. Posição 141 em 143. Ressaltando que não é uma opinião do professor Adriano Jean Turco, são dados internacionais, né, professor? E de fato, o que eu quero falar é isso, né? Nós temos uma percepção que as coisas nessa área não vão muito bem, certo? Quando você olha os dados, será que é uma nossa impressão? Será que estou exigindo demais? Na verdade não, porque quando você compara com o resto do mundo, realmente a justiça penal está muito aquém, para usar o eufemismo. Eu quero ouvir uma opinião do senhor, então, sobre o nosso sistema carcerário. São mais de 700 mil presos no Brasil para pouco mais de 500 mil vagas. Eu imagino que isso deve ser um dado chocante em dados internacionais, mas a gente tem informação sobre em qual posição o Brasil está com esse sistema carcerário tão complexo em comparação com outros países? Temos também, pesquisei, é o seguinte, bom, muito se fala que o Brasil tem a maior população carcerária do mundo. É por aí. Não é a maior, mas é a terceira maior população carcerária do mundo, é verdade. A primeira, inclusive, dos Estados Unidos. Tá? Mas vamos lá. Só que
como o Brasil é muito grande, né? É um dos maiores países do mundo, então é o sexto país mais populoso do mundo. Então acontece, quando você olha em proporção, a cada 100 mil habitantes, aí já cai para a posição 15ª. Então é a 15ª maior população carcerária do mundo, em proporção. Tá? Então cai bastante. Ainda, o Brasil está na posição 26 do mundo quando você desconta, na verdade, presos provisórios. Ou seja, muitos dos presos são presos em regime provisório, que é o que nós mais ou menos sabemos, ficamos sabendo pela mídia, etc. Certo? E aí já temos outro problema lá. E sobre superlotação das cadeias, existe este problema. Estava lendo recentemente, tem cerca de 150% da população carcerária, ou seja, 50% a mais do que as vagas comportariam. Quando você compara ao nível internacional, está na posição 47 do mundo por superlotação carcerária. Não é a pior, não é a melhor, mas está lá neste dado aí. Nossa, então a gente tem países em situações muito piores, 46 países piores ainda que o Brasil, Exato. E olha que a nossa situação já é bem crítica, né? Exato. Professor, eu quero voltar no assunto da Constituição e puxando esse fio que o senhor começou a contar pra gente sobre o foro privilegiado. E o livro do senhor traz um dado aí impressionante, que são entre 45 a 55 mil pessoas no Brasil que têm direito ao foro privilegiado, isso que é permitido pela Constituição. Sim. Quando se fala que é entre 45 mil e 55, às vezes tem esses dados, primeiro porque nem sempre há um dado único, né? Há diversas fontes que calculam de forma diferente e há uma certa divergência, um desacordo sobre alguns dados. E também porque algumas coisas mudam. Fato é que, mesmo assim, mesmo se fosse, vamos pegar o cenário menos pior, 45 mil. Então, na melhor das hipóteses, tem 45 mil pessoas com foro privilegiado. E nos outros países, cerca de centenas e dezenas. Nenhum país chega a milhares de pessoas. Então, a diferença é gritante. Agora, de novo, atenção, não significa que não deve existir. O que no Brasil é chamado de foro privilegiado, no resto do mundo se chama de imunidade política, imunidade parlamentar, certo? E existem diversas formas de ter imunidade parlamentar. Primeiro eu vou explicar por que isso, qual é a justificativa, pelo menos, certo? Não que eu necessariamente concorde. Mas a justificativa é a seguinte: como aquele do parlamentar, do político, é um trabalho estratégico, complicado, e poderiam sofrer perseguição política, o chamado lawfare, ser processados falsamente para tirar o inimigo político, então se cria uma imunidade política parlamentar. Em vários países isso muda. Quantas pessoas têm essa imunidade, quais pessoas, quais cargos e no que consiste concretamente. Por exemplo, consiste em quê? Consiste em crimes comuns ou crimes ligados à atividade política? Crimes durante a atividade da política ou também durante outras horas e tal. Crimes cometidos eventualmente dentro do plenário, na tribuna, de fala, etc. e tal, ou até fora, por exemplo, do parlamento. Em alguns países ainda, muda aqui, nós sabemos que os políticos são julgados pelo STJ e pelo STF. Em outros países funciona de forma diferente. Por exemplo, em alguns países da Europa, os políticos são julgados pela justiça comum, mas precisa previamente de uma autorização do parlamento para poder ser julgados. Ou ainda, por exemplo, na França, o presidente francês é julgado pela justiça comum, mas durante o exercício do cargo dele, o processo é suspenso. Quando termina o cargo, aí o processo retoma. Então, assim, existem várias formas, mas além das tecnicalidades, o ponto é este: proteger o político de perseguição falsamente jurídica, certo? O ponto é que Sim. Aqui tem muitos mais. Então, vale uma reflexão sobre, talvez, será que todos os outros países estão errando? E só o Brasil está certo neste quesito? Será que ali os políticos cometem menos crimes? Será que isso não protege demais? Por um lado precisa, faz sentido, tem suas motivações, mas será que isso também não incentiva a poder cometer mais crimes, etc. Então, e hoje ainda mais que está tendo um debate sobre isso, este dado é interessante. Nós brasileiros temos essa mania de justificar que o sistema judiciário é lento,
mas pelo que o senhor traz aqui, são tantas regras, são tantas nuances, que é difícil julgar isso, né? Para quem tem um pouco mais de conhecimento, a partir de uma leitura detalhada como essa, eu fico imaginando como julgar que o sistema judiciário é lento, os nossos juízes são lentos, se eles têm tantas questões e amarras para serem analisadas. O ponto é o seguinte, em todos os países do mundo as pessoas consideram o judiciário lento. Só que quando as pessoas falam que o judiciário é lento, elas querem dizer lento em comparação aos nossos desejos. É claro que nós gostaríamos, e eu também compactuo, que fosse, mas já tive problemas, não eu pessoalmente, nunca processado, mas tivemos que resolver um problema e demora. É uma solução para amanhã. Mas o ponto é, será que eu consigo comparar com outros países e vamos ver se realmente é lento, mais lento em comparação a outros países? Aí eu posso ter um benchmark, posso ter uma comparação para poder objetivamente falar. Porque se eu descobrir que talvez comparado a outros países não é mais lento, aí talvez é só mais lento do que eu desejaria, mas não aos níveis internacionais. Professor, a gente já está caminhando para o final da entrevista, mas eu quero que o senhor traga algumas informações para nós do livro sobre comportamento. O senhor iniciava essa entrevista falando sobre o público LGBT, a gente tem também dados sobre feminicídio, sobre outras questões, por exemplo, desmatamento. O que o senhor traduz para a gente de comportamento comparando com dados internacionais? Olha, sobre comportamento, tem algumas questões interessantes, que é o seguinte, LGBT você estava citando, né? O Brasil, segundo os dados internacionais do Ipsos, é o primeiro país do mundo com mais lésbicas, gays e homossexuais. O segundo país do mundo com mais bissexuais. O segundo país com mais pessoas não heterossexuais. O terceiro país do mundo que quer ver mais personagens LGBT na TV. O quarto país do mundo que mais concorda com atletas competirem baseados no gênero com o qual se identificam e não com o gênero de nascimento. O primeiro país com mais pessoas, com parentes, colegas ou amigos LGBT. Ainda, outra questão de comportamento interessante é, por exemplo, muitos falam que os brasileiros são egoístas, querem tirar vantagem em tudo, etc. Na verdade, não é bem assim. Primeiro, é muito difícil achar um dado sobre isso, né? Do jeitinho brasileiro? Não, de querer levar vantagem ou não. Então, assim, a melhor proxy disso aí é ver quantas pessoas fazem caridade e voluntariado. E existem rankings internacionais que medem a caridade e o voluntariado. Quantas pessoas gastam em tempo, dedicando aos outros, e quantas pessoas doam para os outros. E o Brasil está na posição 18 do mundo, um dos países que mais faz voluntariado, filantropia e caridade. Então é exatamente o contrário do que todo mundo repete o tempo inteiro. O Brasil é um país muito solidário, que doa tempo e doa dinheiro. Tá? Que legal, né? Dado interessante. Pois é. E sobre comportamento, muitos se falam que o brasileiro é individualista, só quer tirar vantagem, etc. Na verdade é exatamente o contrário. O Brasil é um país coletivista. Existem, de novo, nesse caso não são exatamente rankings internacionais, mas são mapas culturais. Então, entre os mapas culturais, o Brasil é um país coletivista. Os países individualistas são países como, por exemplo, os países anglo-saxões. Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e os países escandinavos ou do norte da Europa. Aqueles são países individualistas. Lembrando que individualista não é a mesma coisa de egoísta. As pessoas confundem, mas são duas coisas totalmente diferentes, certo? Explicando rapidamente, sim. O individualismo reza mais ou menos o seguinte, que quando tem um problema, a responsabilidade de quem tem que resolver aquilo é minha, é individual. E, por outro lado, o coletivismo prega que quando tem um problema, a responsabilidade é coletiva. É da sociedade, é do Estado, a responsabilidade, a culpa ou o mérito, que seja culpa ou que seja mérito, é dos outros, é geral, é coletiva. E no individualismo, a culpa ou o mérito, a responsabilidade é individual. É nesse sentido. Eu fico pensando, o senhor disse que é um livro para aeroporto, não é um livro acadêmico, mas com todos esses dados aqui, os próprios alunos do senhor podem fazer uma consulta, né? Ou se alguém falar assim, o Brasil é o país mais corrupto do mundo, a pessoa pode parar e falar, peraí, deixa eu consultar lá o livro do professor Adriano Gianturco que vê se é isso mesmo que você está me dizendo. É um livro que ajuda também a desmistificar e a contradizer fake news, né, professor? Espero que sim. Não pensei nisso, não era essa a intenção. Mas eu espero que o livro está cheio de gráficos, estes dados que eu comentei estão lá em formato de gráfico, em formato de rankings, tabelas, então até muito fácil de visualizar imediatamente. E eu espero que
o que talvez as pessoas possam tirar de conclusão disso é procurar, checar os dados. Ainda mais hoje em dia, banalmente, virou até clichê, né? Mas com internet, com Google, é muito fácil, né? Sim. Então, ao custo de um clique, não custa nada procurar. E saiba que, às vezes, existe um dado muito objetivo, consensual, e às vezes existem fontes diferentes. Vale a pena checar 2, 3 vezes. Mas já ter algum dado é melhor do que não ter nenhum dado e ficar só com uma mera impressão e achismo, né? Sem dúvida. Mentiras para Nós sobre o Brasil é o terceiro livro do professor Adriano Gianturco, PhD em Ciência Política, professor e coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, onde, para quem está nos assistindo, pode adquirir o livro? Tem na Amazon, já vi que tem o link lá disponível para comprar o e-book, para ler pelo Kindle, etc. Tem também o livro físico nos próximos dias disponível, né? Sim, em todas as livrarias, a partir do dia 15 já estará nas livrarias e já hoje é comprável, encomendável pela Amazon, pelos sites todos. Parabéns, então sucesso para o senhor com mais esse lançamento e mais uma vez muito obrigado por vir aqui até os estúdios do Tempo. Obrigado a você. Até mais.